Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos decidiram tentar algo revolucionário: tornar seus navios invisíveis aos radares inimigos. O USS Eldridge foi o escolhido para um experimento secreto, conhecido como Experimento Filadélfia. Cientistas e militares se reuniram em um porto, enquanto o navio estava ancorado, cercado por uma atmosfera tensa e misteriosa. Relatos dizem que, ao ativarem o experimento, um campo de força começou a se formar ao redor do navio. Luzes elétricas pulsavam, enquanto os cientistas olhavam preocupados para seus instrumentos. De repente, o Eldridge começou a desaparecer diante de seus olhos. Quando o navio finalmente reapareceu, a cena era terrível. Muitos tripulantes estavam gravemente feridos, alguns fundidos à estrutura de metal da nave. Até hoje, o que realmente aconteceu naquele dia permanece envolto em mistério. Em 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou um dos piores desastres nucleares da história. Chernobyl, uma usina nuclear na Ucrânia, estava realizando um teste de segurança. A cidade vizinha de Pripyat era tranquila, com seus moradores vivendo suas vidas normalmente. Mas dentro da usina, algo deu terrivelmente errado. Uma explosão imensa sacudiu o local, destruindo o reator e liberando radiação por toda a região. A nuvem radioativa se espalhou rapidamente pelo ar, e os efeitos foram devastadores. Equipes de emergência chegaram, mas não podiam conter os danos. A cidade de Pripyat foi evacuada às pressas, deixando para trás uma paisagem desolada, que até hoje permanece congelada no tempo. Chernobyl se tornou um triste símbolo dos perigos da energia nuclear quando mal administrada. Durante as décadas de 1950 e 1960, a CIA dos Estados Unidos conduziu uma série de experimentos sombrios e secretos sob o nome de MKUltra. O objetivo? Controlar a mente humana. Cientistas trabalharam em salas fechadas e sinistras, administrando substâncias como LSD a indivíduos que muitas vezes não sabiam que estavam sendo usados como cobaias. O experimento envolvia também hipnose e técnicas de privação sensorial, tentando manipular o comportamento e os pensamentos dos participantes. As consequências foram devastadoras. Muitas pessoas sofreram traumas psicológicos profundos, alguns nunca se recuperaram. Os arquivos sobre o MKUltra foram mantidos em segredo por anos. Mesmo hoje, muitos detalhes permanecem ocultos. Esses experimentos sombrios são uma lembrança de como o poder e a ciência podem ser usados de forma perigosa. No século XIX, colonos europeus trouxeram coelhos para a Austrália, imaginando que eles seriam uma boa fonte de caça. No entanto, eles não previram o impacto devastador que esses pequenos animais teriam no ecossistema local. Sem predadores naturais, os coelhos se multiplicaram em uma velocidade assustadora, invadindo terras agrícolas e devorando colheitas inteiras. Agricultores desesperados assistiam enquanto seus campos eram destruídos. Os coelhos tomaram conta das paisagens australianas, destruindo a vegetação e causando enormes prejuízos. Cientistas tentaram controlar a população, introduzindo doenças como a mixomatose, mas os coelhos se adaptaram e continuaram a prosperar. Até hoje, a invasão de coelhos na Austrália é considerada um dos maiores desastres ecológicos do país, um exemplo claro de como um simples erro pode se transformar em uma catástrofe ambiental. No auge da Segunda Guerra Mundial, em um laboratório militar britânico chamado Porton Down, cientistas estavam realizando experimentos perigosos com armas químicas. Soldados, muitas vezes sem saber o que os aguardava, eram expostos a gases venenosos como o gás mostarda, usados para testar seus efeitos e desenvolver defesas. Em simulações controladas, o gás se espalhava, e os soldados, protegidos apenas por equipamentos rudimentares, sofriam os terríveis efeitos. Queimaduras graves, cegueira temporária e, em alguns casos, até mesmo a morte foram o resultado desses testes desumanos. Os documentos sobre esses experimentos ficaram secretos por anos, mas hoje sabemos do impacto devastador que eles tiveram.
O laboratório de Porton Down continua ativo, mas as cicatrizes desses testes em suas vítimas permanecem como um lembrete sombrio dos horrores da ciência militar.